Pronto, gravando, vamos iniciar nossa aula do nosso curso Neoliberalismo e Necropolítica, notas sobre a contemporaneidade. Nós estamos no módulo 3 do curso, intitulado Sociedade do Cansaço. É uma referência à obra de Byung-Chul Han, que é um sociólogo, filósofo, na verdade, sul-coreano, e dá aula na Alemanha, e ele publicou uma série de ensaios, Sociedade da Transparência, entre outros, e um desses ensaios é a Sociedade do Cansaço, que é o tema da nossa aula hoje. Vocês vão ver que vai se encaixar muito com o que a gente discutiu sobre a fábrica do sujeito neoliberal no módulo 2. Ou seja, na proposta do curso, é como se esse módulo ele falasse um pouquinho para a gente sobre os efeitos do sujeito empreendedor de si, empresa de si, que busca maximizar o desempenho, que aumenta sempre sua capacidade de trabalho para se inserir no mercado de trabalho. Como esse sujeito, ele vai ter algumas consequências para o modo como ele vive e até para a saúde física, emocional e mental dele. Então é mais ou menos isso que a gente vai estar tratando nessa aula, nessa nossa aula de hoje, tá certo? Então eu vou fazer um passeio pelos capítulos do livro, nos principais tópicos, começando pelo capítulo 1, certo? No nosso capítulo 1, o autor Byung-Chul Han, ele intitulou de Violência Neuronal, onde ele vai fazer a seguinte referência, de maneira bem geral, para a gente entender, para depois a gente tratar mais específico. Segundo o Chul Han, a nossa sociedade atual, o modo de vida da sociedade atual, ele trouxe uma mudança nos cenários de doenças que causavam aflito no sujeito ocidental. Ou seja, nós, sujeitos da sociedade atual contemporânea, nós temos no cenário de doença que nos atingem um cenário diferente daquela do século XX. Se o século XX ele foi muito marcado pelo estouro de doenças virais ou de bactérias que geraram epidemias ou até pandemias, como foi a gripe espanhola lá no período da Primeira Guerra Mundial, como foi a epidemia de meningite no Brasil nos anos 70, entre outras, no final do século XIX, a varíola, entre outras séries de epidemias. E aí vamos lembrar, ele escreveu esse livro, ele foi publicado, a edição que a gente está tratando em 2015, então ele ainda não tinha um cenário da pandemia que a gente está vivendo agora do coronavírus. Mas mesmo a gente vivendo uma pandemia nesse momento, nós vivemos uma pandemia no momento onde o desenvolvimento médico e científico, ele alimenta na gente um sentimento de surgimento de uma vacina ou de um medicamento de controle da pandemia. Algo que, por exemplo, não era tão comum nos séculos anteriores. Só vale lembrar vocês de que a penicilina, o antibiótico, ele surge ali nos anos 40. Então, epidemias traziam um risco ou um medo de uma morte generalizada o tempo inteiro. Isso vai ser um cenário diferente do que nós vivemos hoje, porque talvez as doenças que conseguem atingir uma grande parte do sujeito contemporâneo estão ligadas a questões de exaustão física, emocional e mental. Então, segundo o Chul Han, ao invés de viver uma época viral, nós vivemos uma época das doenças neuronais, como a depressão, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a síndrome de Burnout, certo? Entre outras séries de transtornos causados por questões psíquicas e emocionais. Certo? Então, há essa diferença. E, segundo ele, isso vai estar atrelado também a uma mudança na lógica de mundo, na lógica, na forma como a gente entende o funcionamento do mundo. Porque, por exemplo, na lógica do Chul Han, lá no século XX, nós vamos ter um mundo marcado por uma época imunológica. Olha só o que é que ele vai fazer. Ele vai fazer uma relação entre a questão viral, as doenças causadas por vírus, com a forma como culturalmente o sujeito do século XX, do século passado, ele enxerga o mundo. Ele vai dizer que assim como se buscava combater vírus,
a partir do aumento do sistema imunológico das pessoas, a sociedade funcionava mais ou menos dessa maneira. Porque o que seria um sistema imunológico? Seria como a entrada de um corpo estranho gera uma reação, a produção de células de anticorpos que vão buscar aniquilar, excluir ou afastar esse corpo estranho que entrou no organismo. Então, o que é que o Schwann está dizendo? No século XX, para trás, era muito comum se pensar o mundo dessa maneira, culturalmente. Ou seja, é um século, o século XX, marcado por uma constante dialética ou dualismo. O que seria essa dialética ou esse dualismo? Opa. O que seria essa dialética ou esse dualismo? A dialética ou esse dualismo seria esse mundo sempre dividido em dois polos, de maneira binária, onde muito claramente as sociedades criam estratégias de violência ou de exclusão para aqueles que não fazem parte do seu modelo cultural. Então, o século XX é o século onde você vai ver muito comum a diferença entre o dentro e o fora, o amigo e o inimigo, a nação e o estrangeiro, o hétero e o homossexual, o branco e o negro. Certo? Onde é que a gente vai ver essa relação sempre de separação, de buscar diferenciar aquilo que não faz parte do meu mundo e até violentá-lo? Vocês vão ver isso, por exemplo, na Guerra Fria, pós-Segunda Guerra Mundial, em 1945. Até o fim da União Soviética, em 1991, um mundo bipolarizado, dividido em dois, dividido entre... Bem-vinda, Jaqueline, a gente já começou a nossa aula. Um mundo dividido em dois, um mundo dividido entre o bloco socialista e o bloco capitalista. Você vai ver esse mundo dialético, ou esse mundo dual, dividido em duas verdades. Você vai ver isso antes da Segunda Guerra Mundial, quando termina a Primeira Guerra, que os países mais afetados pela destruição da Primeira Guerra, quando ela terminou em 1918, como a Itália, como a Alemanha, principalmente, vai ascender uma série de governantes, que a gente chama de nazifascismo, que são governos de extrema-direita, ultranacionalistas, que vão definir aqueles que ameaçam o progresso da nação. Então, o estrangeiro, o judeu, o negro, os homossexuais, todos esses vão ser perseguidos, excluídos, colocados em guetos, mortos em campos de concentração, expulsos desses países. Se a gente for para o pós-Segunda Guerra Mundial, em 1945, outro evento nos ajuda a entender essa lógica. Porque quando a Segunda Guerra terminou em 1945, em 1946, vai iniciar uma série de processos de independência de países africanos e asiáticos, que eram colônias europeias há séculos, e com a crise gerada na Europa pela Segunda Guerra Mundial, esses países vão iniciar suas guerras de independência. Então vão surgir uma série de novos países na África e na Ásia, só que nessas guerras vão surgir guerras civis, que vão levar cidadãos de países africanos e de países asiáticos a saírem de seu território e irem se refugiar na Europa. Ou seja, o continente europeu ele vai passar pelo um forte fluxo migratório nos anos 60, 70 e 80, com a chegada de migrantes de estrangeiros, africanos e asiáticos, em busca de condições melhores, ou fugindo de guerra, ou fugindo de perseguição religiosa, e assim sucessivamente. E aqueles estrangeiros vão ser vistos por uma parte da sociedade europeia como um corpo estranho, uma ameaça. Olha a lógica imunológica. E o que é que vai acontecer? Muitos desses países, como a Hungria, como na própria Alemanha, como na França, como na Espanha, como em Portugal, vão desenvolver movimentos nacionalistas ou até neonazistas para perseguir estrangeiros ou imigrantes. É só vocês lembrarem que lá nos anos 70, um grande astro da guitarra, o Eric Clapton, num show dele, ele afirma lá na Inglaterra que já era passado da hora de expulsar da Inglaterra esse risco dos estrangeiros, dos imigrantes. É só vocês lembrarem que nos anos 70, um cara chamado Jean-Marie Le Pen
funda um partido chamado Frente Nacional, que prometia a expulsão de imigrantes ou de estrangeiros da Europa. Esse partido hoje é ocupado pela Marine Le Pen, a filha do fundador da Frente Nacional, que cresceu com discursos anti-imigrantes. Então, o que é isso? Você tem no século XX, muito claramente, essas reações o tempo inteiro de negatividade, de negação daquilo que é diferente. Ou seja, a alteridade, o diálogo com o diferente, causava o que o Han chamou no livro dele de imunorreação. É comum você ver no século XX a construção de muros. Lembrem lá do muro construído por Israel na faixa de Gaza, para separar os palestinos. O muro que os Estados Unidos quer construir com o México. A construção de trincheiras para combater os inimigos, os que vêm de fora. De barreiras, de cercas, ou até de passagens para permitir que apenas os cidadãos ou que sejam iguais possam vir para o meu país. Então, o que é uma rejeição imunológica? É a exclusão do outro. É algo extremamente antigo. Se vocês lembrarem da Idade Média, lá no século XIV, no surto da epidemia da peste bubônica, as pessoas que adoeciam eram expulsas dos feudos, para fora dos muros dos feudos. Eram excluídos porque eram doentes, causavam medo, risco. Segundo o Han, essa capacidade de negar o que é diferente entra em decadência na nossa era. Então, só uma citação rápida aí, do Han. O objeto de defesa imunológica, que é essa lógica lá do século XX para trás, é a estranheza como tal. Mesmo que o estranho não tenha nenhuma intenção hostil, mesmo que ele não represente nenhum perigo, ele é eliminado, como em virtude de sua alteridade, de sua diferença. Segundo o Han, na nossa era do século XXI, essa lógica imunológica ela entrou em decadência. Por quê? Por causa do forte processo de globalização que o mundo passou. Com a decadência da União Soviética e seu colapso em 1991, a gente vai presenciar no mundo uma globalização do modelo capitalista, ou pelo menos uma tentativa de globalização do modelo capitalista ocidental, uma espécie de ocidentalização do mundo. E isso vai ser muito bem representado com um intenso progresso tecnológico, tanto de transportes, aviões, trens subterrâneos e assim sucessivamente, trem-bala, ou também com o progresso de tecnologias da informação e comunicação, como o desenvolvimento da internet, do smartphone, das redes sociais, dos e-mails, da televisão, gerando um mundo todo conectado em rede, onde qualquer evento que aconteça em qualquer parte do mundo, basicamente, ela pode terminar virando uma questão mundial a partir de hashtags, por exemplo, em 10 minutos. Uma crise econômica, ela causa uma crise em várias partes do mundo pelo fluxo de mercadorias. Então, é um mundo hiperglobalizado. No mundo conectado pela globalização, essa lógica imunológica de rejeição do diferente, ela passa a ser ineficaz e ser um problema. Porque para que a globalização gere cada vez mais produção de riqueza, é preciso derrubar barreiras, derrubar muros e fazer com que mercadorias, pessoas e informação, ela possa circular pelo mundo. Então, ao invés de viver uma lógica imunológica, nós estaríamos vivendo uma lógica do excesso de positividade. O que é o excesso de positividade? Onde produzir, agir, se inserir no mundo, interagir com o outro, se modificar, adquirir novos conhecimentos, novas habilidades profissionais, passou a ser considerado uma virtude. Onde sempre buscar mais, maximizar o seu desempenho, passou a ser visto como uma virtude. Porque o mundo oferece quase uma infinidade de oportunidades a partir da internet, de cursos de qualificação, de oportunidades de emprego, que aqueles que não buscam acompanhar esse mundo supersaturado, cheio de possibilidades, passa a ser visto negativamente. Então é preciso ser o tempo inteiro positivo. Sim, yes, we can, nós podemos. Sim,
se esforce que você consegue chegar lá. Então, para isso, é preciso ter contato com o diferente. Consequentemente, ao invés de levantar barreiras, o sujeito do mundo globalizado, ele está o tempo inteiro em contato com informações novas. Então, é um mundo da superinformação. Ele está o tempo inteiro se comunicando com pessoas diferentes. É o mundo da supercomunicação nas redes sociais. E ele está o tempo inteiro buscando produzir riqueza de alguma forma, porque é o mundo da superprodução. Então, é um mundo da obesidade dos sistemas atuais. E segundo o Han, numa metáfora, ele diz, diferente do vírus, que gera uma reação de combate, a gordura não. A obesidade não. A obesidade, ela gera uma acomodação a esse mundo. E isso termina gerando uma série de consequências. Mas para a gente chegar nessas consequências, vamos partir para uma outra ideia. Essa passagem do mundo da época da imunológico para essa época do mundo neuronal, do excesso de positividade e de produtividade, também está representado, segundo o Han, numa mudança na forma de controle sobre a vida das pessoas. E aqui ele vai recorrer a um conceito, uma ideia, tratada pelo filósofo francês, o Michel Foucault, em algumas das suas obras, lá nos anos 70, onde ele afirma que desde o início das sociedades modernas, no século XVI, XV e XVI, vai se desenvolvendo uma série de estratégias de governamentalidade. O que é isso? De controle da vida das pessoas. Onde ele diz de que a primeira forma, a gente falou sobre isso na última aula, lá no século XVI e XVII, é aquela dos reis absolutistas lá na Europa, que usavam do poder de punição, de prender, de matar sobre os seus súditos para fazer com que eles seguissem as normas. Segundo Foucault, com a ascensão da sociedade liberal, onde o governo pede o poder de matar, e da sociedade industrial, onde se busca cada vez produzir mais em menos tempo, ao invés de punir, prender os corpos que não conseguiam se adequar a padrões de trabalhadores, vai surgir a sociedade disciplinar, que é aquele que vai inculcar na mente das pessoas, desde o início das suas vidas, em instituições como escolas, hospitais, meios de comunicação, igrejas, uma série de valores que, ao invés do Estado precisar estar controlando o indivíduo para que ele seja um corpo dócil, produtivo, o próprio indivíduo se controla, que é a sociedade disciplinar. Então, desde o século XVIII e XIX, os indivíduos nas sociedades industriais, eles estão sempre confinados em alguns espaços, assimilando conhecimentos que disciplina eles, que ensina eles a se autorregularem. Então, ou quando nós não estamos em escola, estamos em universidades, ou estamos em fábricas, ou estamos em igrejas, ou estamos dentro da família, ou seja, nós estamos o tempo inteiro confinados em espaços fechados, onde dentro desses espaços nos ensinam conhecimentos como cuidar do próprio corpo, manter a produtividade, assimilar conhecimentos ditos racionais, usar determinadas vestimentas, determinado linguajar, e a gente vai assimilando aquilo como uma verdade de mundo e vamos nos tornando um sujeito obediente, cercado por regras, onde essas regras elas nos cercado por regras, onde essas regras elas estão o tempo inteiro controlando nossos instintos e nossas vontades a partir de proibições ou de leis. Então, uma sociedade disciplinar, para manter as pessoas dentro da norma, ela produz aqueles que fogem da norma como desvios. Então, a sociedade disciplinar gera normas e essas normas produzem loucos, que são aqueles que não conseguiriam se autodisciplinar, e delinquentes, que seriam aqueles que cometem um crime de fugir da norma, da lei. Segundo o Han, esse modelo ele não deixou de existir, mas ele começou a ser substituído por uma forma de controle e de aumento da produtividade das pessoas muito mais sofisticada, que é a passagem desse modelo disciplinar para um outro modelo, que é a sociedade do desempenho. Ao invés de estarmos confinados o tempo inteiro em espaços de controle, como as fábricas e escolas, na sociedade atual,
nós nos tornamos nossa própria forma de controle. A partir da ideia de que aquele que consegue ter um desempenho cada vez melhor, seja na academia, seja na escola, seja em casa, na internet, em cursos de formação continuada, nas relações com a família, ou seja, aquele que consegue melhorar cada vez mais seu desempenho é um sujeito virtuoso. E não existe controle sobre ele, porque teoricamente você seria livre para buscar seu próprio desempenho e seu próprio sucesso. Consequentemente, eu gero um excesso de positividade. Reclamar do cansaço, reclamar das dores, reclamar da exaustão, reclamar das dificuldades é uma coisa dos losers, dos fracassados, dos sem virtudes. Então, ao invés de um excesso de regras, nós temos uma ausência total de regras que faz com que as pessoas concorram um contra o outro e busquem ganhar a concorrência, se mostrando como mais capaz de ter um desempenho melhor. Então, ao invés de ser dócil, nós temos agora que o tempo inteiro está fazendo projetos e já passar para um outro novo projeto. E ter iniciativa e estar sempre motivado. Consequentemente, isso cria em nós uma sensação de que tudo podemos, quando, na verdade, nós sabemos, de alguma maneira, de que a vida ela é repleta de limites. Porém, essa sensação de que tudo podemos faz com que esse sujeito da sociedade do desempenho ele passe a considerar ele mesmo como a causa do seu fracasso. E é um sujeito que se autoacusa por não alcançar algo. Se automutila, se automassacra. Que é o sujeito... Então, se na sociedade disciplinar a norma produz loucos e delinquentes, na sociedade do desempenho, essa busca pelo máximo de desempenho possível produz depressivos e fracassados. Se na sociedade disciplinar se constrói prisões, na sociedade do desempenho se gera infartos da alma, estados de exaustão. Há uma citação do Han aí sobre isso. O sujeito do desempenho é mais rápido e mais produtivo que o sujeito da obediência. O poder, porém, não cancela o dever. O sujeito do desempenho continua disciplinado. Ele tem atrás de si o estágio disciplinar em relação à elevação da produtividade. Não há qualquer ruptura, há uma continuidade. Olha só, não é que o sujeito contemporâneo ele não esteja dentro de uma estrutura de normas, ele não seja disciplinado. É que o sujeito contemporâneo atual se encontrou uma forma muito mais sofisticada de disciplinar ele, que é a autoexploração, ele mesmo se explora, com uma falsa sensação de liberdade. Então, qual é a consequência desse sujeito? Ele vive um estado paradoxal. Ele é livre para construir a própria vida, para investir, para se qualificar, para viver do jeito que quer, mas, ao mesmo tempo, ele se auto-julga por ser fracassado ou não, por conseguir chegar onde quer ou não. Então, ele é um sujeito depressivo. Essa imagem aí do artista Emiliano Pozzi. O sujeito contemporâneo da sociedade do desempenho, ele é como se fosse essa moça aí, ó, que está querendo sair dentro de um oceano, que é o objetivo que ela quer chegar para respirar, para alcançar o sucesso, mas ela carrega no seu calcanhar uma infinidade de estímulos e de informações e de pressão, autopressão, para ser bem-sucedida. Então, a angústia do mundo contemporâneo não é a angústia de estar dentro de uma estrutura de normas para seguir um padrão. Mas a angústia do sujeito contemporâneo é o excesso de atividades que ele acumula para ser diferenciado e ser considerado bem-sucedido. Consequentemente, qual é a grande crise do sujeito atual? É o esgotamento. A sensação constante de cansaço. Além do esgotamento, nós nos auto-acusamos pelos nossos fracassos. Isso é uma autoagressão que vai nos destruindo emotivamente e psiquicamente e até fisicamente. Porque tudo aquilo que nós escondemos em nosso interior se manifesta no corpo.
Existe uma pressão pelo desempenho como novo mandamento do trabalho pós-moderno. Ou seja, nós nos tornamos num animal laborus. O que significa isso? Nós somos reduzidos, por mais que nós tenhamos liberdade, essa liberdade gera em nós uma coerção, uma forma de controle, para que a gente se autoexplore, aumente o desempenho e seja valorizado por isso. Então, nós nos tornamos o nosso próprio trabalho. Não há uma separação entre nossa vida afetiva e emotiva e o trabalho. O nosso sucesso termina sendo o sucesso do trabalho. Tem duas frases aí, ó, do textinho do livro do Han, que eu coloquei para vocês, onde na página 11, o Han ele diz o seguinte: os adoecimentos psíquicos da sociedade atual, do desempenho, são precisamente manifestações patológicas dessa liberdade paradoxal, dessa autoexploração. Somos livres para nos autoexplorar. O que causa a depressão do esgotamento não é o imperativo de obedecer apenas a si mesmo, mas a pressão do desempenho. Consequentemente, nós estamos o tempo inteiro esgotados. Inclusive, lá no módulo, eu coloquei um texto da jornalista Eliane Brum, que ela diz o seguinte: nós estamos tão esgotados que para continuar acompanhando esse mundo intenso, para continuar atendendo às mudanças desse mundo, para atender às expectativas de produzir cada vez mais, ter um bom desempenho, nós não temos tempo de curar nossas feridas emotivas. Então, nós passamos a nos medicar com uma atitude econômica, com uma atitude imediatista, para mascarar as nossas dores. Então, nós não estamos só esgotados, nós estamos dopados pela ritalina, pelos antidepressivos, pelo ansiolítico, pelos estimulantes, e assim sucessivamente, gerando um sujeito pronto para infartar psicologicamente e emotivamente. A depressão não seria a vontade de não fazer nada, mas seria fazer tudo sem vontade. Então, nós lutamos contra quem? A sociedade capitalista contemporânea alcançou o sonho de todo grande industrial para explorar o trabalho. Porque a grande luta sou eu comigo mesmo, com minha sombra, com aquilo que impede que eu aumente cada vez mais o desempenho. Ou seja, a minha luta é contra o meu próprio corpo, contra os meus próprios limites. Onde, se for preciso violentá-lo, eu vou violentá-lo para poder ultrapassar os seus limites. Isso traz uma dificuldade, porque a partir do momento que nós somos cobrados para aumentar o nosso desempenho por conta própria, nós viramos multitarefas. Ou seja, esse carinha aqui, ó, a gente está o tempo inteiro fazendo um curso de formação continuada, está trabalhando tantas horas por dia, está fazendo uma faculdade, está participando de um congresso, está acompanhando o tablet, está acompanhando a conta bancária, está acompanhando o Instagram, o Facebook, o Snapchat, os e-mails. A gente está o tempo inteiro fazendo um monte de coisas ao mesmo tempo. Porque esse mundo é um mundo de excesso de estímulos. Nós estamos no computador estudando, mas estamos com a janela do WhatsApp aberta. E a gente responde o WhatsApp e estuda ao mesmo tempo. Ou seja, para acompanhar esse mundo, a gente precisa de uma hiperatenção. Estar atento a muita coisa ao mesmo tempo. Qual é a consequência? Nós não nos aprofundamos em nada. Nós damos conta de muita coisa, ou seja, nós estamos saturados, cheios de conteúdo, informação e experiências, mas nós não conseguimos nos aprofundar em absolutamente nada. Porque tudo que é muito e é rápido é também curto e superficial. O fato de nós termos que estar atentos a muita coisa ao mesmo tempo, para o Han, não representa um progresso da civilização, mas representa um retrocesso da nossa condição de humanidade. Porque na lógica do Han, focar em um determinado assunto e se aprofundar nele é algo típico apenas das sociedades civilizadas, que têm regras e organização que nos permite se dedicar a uma coisa sem precisar estar pensando em outra. Só que a sociedade contemporânea, baseada na ideia de concorrência total em todos os ambientes, na escola, no mercado, no trabalho, em todo canto,
nos aproxima muito mais da vida selvagem. Como leões, que não podem comer e contemplar a comida, porque precisa estar atento se o inimigo e predadores não vão vir atrás e colocar em risco a sua própria vida. Na vida selvagem, nós temos que estar, os animais têm que estar atentos a várias coisas ao mesmo tempo para poder sobreviver e não ser pego de surpresa por um rival. Então, o animal que não pode mergulhar na contemplação do mundo. Certo? E não nós, seres humanos, que vivemos dentro de uma suposta civilização com organização e regra. Então, o modelo de mundo contemporâneo, desse modelo neoliberal que a gente falou, de onde a sobrevivência dos mais aptos traria o progresso da sociedade, na verdade, nos aproxima muito mais dos animais do que de uma vida civilizada. Certo? Ou seja, na lógica do Han, nós não temos tempo de nos dedicar a uma atenção profunda. Feita essa imagem, ó. O que seria a atenção profunda? A atenção profunda seria um estado contemplativo, onde nós teríamos tempo de parar e usar a nossa capacidade de pensar e entender as coisas para sair de nós mesmos, identificar aquilo que nos impede de modificar a nossa vida, de alcançar bem-estar, criar estratégias para se livrar daquilo que nos impede o bem-estar e poder, assim, ter alguma sensação de contemplação, alguma sensação de bem viver. E para o Han, essa sensação só vem com o tempo, sem inquietação, sem aceleração. Porque na lógica do Han, essa ideia de que está produzindo o tempo inteiro, porque eu concentro muitas atividades, estou cansado o tempo inteiro, mas eu estou o tempo inteiro produzindo algo, algum artigo, estudando, seja lá o que for, essa inquietação, na verdade, não traz nada de novo. Faz com que a gente produza, mas sempre na mesma lógica. Aquela pessoa que é inquieta, que ela trabalha o tempo inteiro, que ela é extremamente ativo, ela não produz nada de novo. Ela apenas acelera, reproduz o que já existe, aumenta o seu desempenho e disfarça as suas angústias. Vocês lembrem que essa questão de que o tempo para entender a própria vida, para poder modificar ela, se preciso for, para alcançar a felicidade, é uma questão que é tratada desde a filosofia grega. Desde lá de Sócrates e Platão, que falava que era preciso tempo livre para entender a cidade e propor soluções para a cidade, para que a política evoluísse e a coletividade fosse feliz. Ou passando pelos filósofos do período helenístico, lá na Grécia e em Roma, no século I e II, Epíteto, Epícoro, Sêneca, que diziam de que só aquele que tem tempo para se olhar de fora, como se você saísse do próprio corpo, enxergasse a vida em cima de um tabuleiro de um jogo, como um tabuleiro de xadrez, e assim você pudesse definir sua próxima jogada, entendendo o caminho e a vida que você quer seguir, apenas esse pode produzir algo novo e ser feliz. Então nós seríamos o inverso. Olha a citação do Han nesse slide. Quem se entedia no andar e não tolera estar entediado, ficará andando a esmo inquieto. Irá se debater ou se afundará nesta ou naquela atividade. Mas quem é tolerante com o tédio, depois de um tempo, irá reconhecer que possivelmente é o próprio andar que entedia. Ou seja, o Han lembra lá da lógica do Nietzsche, de que a falta de repouso, o modo de vida do sujeito moderno e da sociedade industrial nos leva a uma decadência de espírito. Por falta de repouso, nossa civilização caminha para uma nova barbárie. Em nenhuma outra época, os ativos, isto é, os inquietos, valeram tanto. Assim, pertence às correções necessárias para serem tomadas quanto ao caráter da humanidade e fortalecer em grande medida o elemento contemplativo. Ou seja, a ideia de que o sujeito ativo, aquele que nunca cansa, tem virtude, nos leva a uma sociedade, se a gente lembrar da lógica nietzschiana, do Nietzsche, filósofo lá do século XIX, na Prússia, nos leva a sujeitos ressentidos. O que seriam os sujeitos ressentidos? São aqueles que nunca alcançam um estado de contemplação, que seguem apenas o fluxo do mundo, que são vistos como virtuosos,
porque eles atendem aos valores que a sociedade espera, mas eles o tempo inteiro se ressentem por aniquilar desejos, por, vamos chamar assim, por, entre aspas, reprimir suas vontades. E todos esses desejos reprimidos, eles vão se transformando em atos de violência, de impaciência. Certo? Lembrem de que o nazismo nasceu do ressentimento dos alemães terem perdido a Primeira Guerra Mundial. De que o sujeito contemporâneo é um sujeito extremamente intolerante, apesar de uma vida repleta de estímulos e de benefícios tecnológicos, porque ele nunca tem tempo para si. Chegando no próximo capítulo, no Vida Ativa, pegando essa ideia desse sujeito que nunca tem tempo para contemplar, o Han, o Xu Han, ele faz uma relação entre o sujeito moderno, tratado pela filósofa alemã, mas que viveu nos Estados Unidos, que era judia e, na época do nazismo, saiu da Alemanha para ir viver nos Estados Unidos, a Hannah Arendt, para o sujeito do desempenho que ele trata no livro dele, no mundo atual, da pós-modernidade. Ele diz de que o sujeito atual e o sujeito moderno, tratado pela Hannah Arendt, tem uma coisa em comum. Qual é? A vida deles é reduzida ao trabalho. Só que, apesar dele ser esse sujeito que se transforma no seu próprio trabalho, ele não consegue ter uma vida individual, o Han diz que há uma diferença. Porque o sujeito moderno, que é aquele do século XIX e do começo do século XX, que fala a Hannah Arendt, que é o animal laborans, é o homem que vive do próprio trabalho, que não tem tempo para si, de que ele tem aniquilado sua própria ação ou sua própria vontade, porque sua vontade se transforma na vontade da sua rotina, de cumprir sua jornada de trabalho. Esse sujeito que não consegue se diferenciar, porque ele vira um trabalhador disciplinado, anônimo, ele vive numa passividade normal, ele apenas cumpre a vida. Ele apenas dedica a vida a produzir, a ser um bom trabalhador, um bom pai de família. Ele vira um medíocre. Que a Hannah Arendt, inclusive, faz uma relação desse sujeito medíocre, que cumpre a rotina, trabalha, vem para casa, janta, dorme, trabalha, vem para casa, janta, dorme, com a banalidade do mal, que é aquele que é incapaz de identificar uma violência, que é incapaz de identificar algo que lhe cause indignação, porque a vida para ele é sempre passiva. Né? Inclusive, ela faz uma referência a isso no livro dela chamada A Banalidade do Mal, Eichmann em Jerusalém, na verdade, publicado no começo dos anos 60, que é um relato do julgamento de Adolf Eichmann, que é um membro da SS nazista, que era responsável pelos trens que levavam os judeus das cidades para os campos de concentração. E ela diz que quando Eichmann, como um nazista, responsável pela morte de milhões de pessoas, ia entrar no tribunal, todo mundo esperava um monstro, um sujeito violento, agressivo. Só que quando ele entrou no tribunal, o que se viu foi um sujeito comum, que se orgulhava de ter ascendido na carreira militar, de ser disciplinado, de cumprir o cotidiano, que saía do trabalho, comprava pão, levava para casa, jantava com a família, falava com os vizinhos. Ou seja, o que fez ele matar milhões de pessoas? Ele ser tão passivo, ser tão engolido pelo seu trabalho, pela sua mediocridade, que ele não conseguiu identificar um ato de violência, a barbárie. Segundo o Han, nós hoje estamos engolidos pelo mundo do trabalho também, mas de uma maneira diferente. Porque a gente não é passivo, a gente é ativo. A gente quer o tempo inteiro mostrar de que nós somos capazes de produzir mais de uma forma diferente, de maneira criativa. Porque nós somos hiperativos e hiperneuróticos. Nos preocupamos o tempo inteiro com nossa imagem, com nossa forma de trabalhar, de apresentar coisas novas. Porque nós somos a empresa de nós mesmos. Consequentemente, nós nos enchemos de ego. Nós queremos nos mostrar diferente dos outros, de se destacar dos outros. Porém, essa ideia de individualidade, esse excesso de ego, de criar uma imagem positiva para os outros, como um bom atleta, como um bom trabalhador, toda essa inquietação e esse nervosismo
que é típico de um mundo que nunca para, então causa insegurança. Então tem que estar correndo para acompanhar ele e não ser excluído. Tudo isso termina fazendo com que a gente seja engolido também pelo trabalho, só que de uma forma diferente. Se o sujeito moderno do século XIX, ele era excessivamente passivo, cumpria seu cotidiano, o sujeito pós-moderno, ele é excessivamente ativo, e esse excesso de atividade, de investir em si mesmo, faz com que a vida dele se transforme no próprio trabalho. E essa vida ativa, vou passar aqui para a gente poder andar, essa vida ativa nos impede de uma capacidade fundamental para que a gente possa fortalecer espiritualmente a nossa vida. No 5º capítulo, intitulado Pedagogia do Ver, o Han, ele diz o seguinte: esse sujeito pós-moderno, esse homem do trabalho, esse homem empresa pós-moderno, ele perdeu uma capacidade fundamental. E aí ele recorre de novo a Nietzsche, filósofo lá do século XIX, que dizia de que a capacidade de ver, ser treinado, ser exercitado, ser educado para ver, entender, se debruçar sobre as coisas, para tentar compreendê-las e, se necessário, tentar modificá-las ou não, essa capacidade de contemplar, de analisar, isso seria um elemento fundamental para a educação do nosso caráter e impedir a nossa decadência, de apenas seguir o fluxo do mundo. Ou seja, nós só seríamos soberanos sobre a nossa própria vida se nós soubéssemos enxergar. Certo? E o que é que demonstra de que nós não sabemos mais ver, enxergar e interpretar as coisas? A nossa incapacidade hoje de dizer não, de reagir a todo e qualquer estímulo exterior a nós. Nós o tempo inteiro sentimos necessidade de comentar todas as publicações do Instagram. Todas as notícias políticas ou de moda ou de uma tragédia natural que nós vemos na televisão, nos sites, seja onde for. Aparecem diversos cursos e a gente se matricula para fazer todos. A gente viu isso muito nessa pandemia. Uma série de cursos online que foram apresentados, as pessoas elas simplesmente se inscrevem em vários e depois descobriram que não vão conseguir cursar todos eles. Porque o que é uma característica e um sintoma de que nós não sabemos ver e entender o mundo, quando nós não sabemos dizer não e interromper nossas atividades. O sujeito do trabalho pós-moderno, ele é decadente porque ele não consegue viver as experiências. Ele apenas diz sim a tudo o tempo inteiro para se manter ativo. Então, olha a citação aí, ó. É bem verdade que o hesitar não representa uma ação positiva. A ação positiva é fazer algo. Mas é indispensável para que a ação não decaia no nível do trabalho. Ou seja, para que você apenas não faça por fazer, seguir o fluxo. Hoje vivemos num mundo pobre de interrupções, pobre de entremeios e tempos intermédios. Ou seja, no aforismo, a principal carência do homo ativo, escreve Nietzsche, aos ativos faltam usualmente a atividade superior. Porque a atividade superior, interromper, dizer não, mudar de direção, simplesmente desistir, como diz o Caio Fernando Abreu em algumas obras dele, desistir pode ser um ato de coragem para evitar que você se automutile. Certo? E o sujeito, empresa contemporâneo, na escola, seja na empresa, seja onde for, ele é desestimulado a simplesmente parar. E ele é estimulado ao tempo inteiro reagir a tudo, embarcar em toda e em qualquer nova experiência e novidade. Para Nietzsche, esse sujeito que simplesmente faz tudo, por mais esgotado que ele seja, ele é o verdadeiro preguiçoso, porque ele apenas segue o fluxo do mundo. Ou seja, os ativos rolam como rola a pedra, segundo a estupidez da mecânica. Eles apenas descem a ladeira junto com a sociedade. E aí ele faz até o Han, nesse capítulo, uma comparação com o computador, ou com a máquina. A máquina não pode fazer pausas, ela não pode hesitar. Ela consegue ter um desempenho acima, por exemplo, da capacidade humana.
mas ela o tempo inteiro está fazendo, ela não consegue dizer não, porque ela é operada por alguém que é externo a ela, que é o homem. Nós seríamos mais ou menos isso. Porque apesar de todo o desempenho computacional, o computador é burro, na medida em que lhe falta a capacidade de hesitar, de negar, de negatividade. Nós seríamos, essa moça que está nessa outra imagem do artista Emiliano Pozzi. Existe todo um horizonte ao redor dela, mas ela apenas segue esse caminho que está traçado numa linha reta, que por hora faz ela subir a ladeira e precisa de um esforço maior. Andar de cabeça para baixo precisa de um esforço maior, mas sempre da mesma direção. Porque só consegue mudar de direção quem consegue negar. Certo? Isso, inclusive, se vocês forem lembrar da obra lá do livro, o Han faz uma comparação, inclusive, com a potência positiva e a potência negativa. Onde ele diz de que nós somos sujeitos dotados de potência positiva, que é a capacidade de fazer algo, de realizar. Mas nós teríamos, por outro lado, uma potência negativa, que é a capacidade de dizer não, de não fazer algo para poder fazer outra coisa. E, segundo ele, nós perdemos essa capacidade de negar, por não ser visto por bons olhos na sociedade contemporânea. Se eu não consigo negar, eu faço tudo que me chega exterior. Então, eu nunca faço algo que, de fato, é para me autorrealizar, que a motivação é minha própria contemplação, minha própria felicidade, meu próprio bem-estar de saúde. Até quando eu faço algo de saúde, é para mostrar um ideal de beleza físico, por exemplo. Então, aquele que não tem negatividade e apenas positivo, ele se transforma no próprio trabalho. Então, segundo o Han, é fundamental revigorar, reviver essa capacidade de negar, que pode ser muito bem apresentado nos sentimentos de luto, angústia e ira. Nós passamos a ver negativamente a angústia, ou seja, a inquietação, a ira, o incômodo sobre algo, e perder a capacidade da ira e da angústia é perder a capacidade de interromper algo. Porque a ira nos faz interromper algo e mudar de direção. Se eu, o tempo inteiro, tento me mostrar positivo e otimista, eu perco a capacidade de interromper, inclusive, aquilo que me faz mal. Então, esse excesso de positividade teria a finalidade de elevar nosso desempenho, e fica essa frase do Han. O excesso de elevação do desempenho leva a um infarto da alma. Chegamos no último capítulo para a gente encerrar a nossa aula. E aí, no último capítulo, o Han, ele fala de que resgatar a nossa capacidade de interromper nossas ações, a nossa negatividade, seria sair de um cansaço destrutivo para um cansaço de reconciliação e reconstrução criativa da vida. Segundo ele, o sujeito do desempenho está sempre cansaço, mas ele é solitário, mundo e individual. Porque o cansaço contemporâneo, ele nos divide, porque ele nos separa do outro, ele aniquila os sentidos de comunidade, porque nós nos tornamos incapazes de falar. Quando nós estamos esgotados, expor esse esgotamento é uma forma de fragilidade, então é uma forma de ser segregado dessa sociedade do desempenho e da felicidade e do músculo e do medicamento e do belo e do progresso sem fim. Então nós não falamos, nós nos tornamos mudos, vivemos o nosso cansaço e tentamos abafar ele com medicamentos psicotrópicos. E o sujeito desse cansaço, ele não busca mudar o rumo da sua vida. Ele busca apenas o que deve fazer, o para isso. Existe uma outra forma de cansaço, que é você perceber o esgotamento e parar, transformar isso no incômodo e falar sobre o cansaço. Falar sobre o cansaço com outra pessoa, para que você troque experiência. É como se estivesse numa casinha branca de varanda, olhando o quintal pela janela, conversando com alguém, tomando café e falando do cansaço e da angústia. E tudo isso vai fazer com que você gere estratégias para fugir desse cansaço. Dê novos rumos à vida. Onde seu dia não seja buscando fazer uma nova coisa, mas seria um dia do não para. Hoje eu vou viver para não fazer isso. E assim contemplar um pouco o meu corpo, meus sentimentos.
É a busca do que se deve ser deixado de lado e não do que se deve fazer. Então, termina a aula com essa frase do Han. Na página 33, ele diz que depois de terminar a sua criação, Deus chamou o sétimo dia de sagrado. Sagrado, portanto, não é o dia do paraíso, mas um dia do não para, é o dia do descanso. A gente termina aqui nossa explicação. Espero que vocês tenham acompanhado. Alguém quer fazer alguma colocação sobre a leitura da obra ou não, ou de algum texto extra, ou do podcast que eu deixei lá sobre a Sociedade do Canto da Sasso, se vocês tiverem escutado? Ô, professor, sobre o podcast, tem uma parte que ela fala qual foi a última vez que você não fez nada. Isso é muito recorrente, né? Porque a gente não faz nada. Quando a gente está fazendo alguma coisa, a gente está pensando uma coisa depois que a gente vai fazer aquilo, mesmo que não esteja ouvindo, tipo, um podcast, uma música, mas na nossa cabeça o pensamento já está em outras coisas para você fazer. É quando você perde a capacidade, na lógica do Han, de dizer não. Isso é um sintoma de que você perdeu a capacidade de interpretar o caminho que sua vida está seguindo. Isso. Se você não consegue dizer não, é porque nada lhe incomoda, você segue tudo. Ou seja, você é engolido pela forma como o mundo funciona e não como você quer viver. E isso é um dos motivos para o Han dessa série de doenças neuronais e afetivas, que ele chama, no mundo contemporâneo. Então, nós estamos exaustos, esgotados e dopados. Isso. Ou doentes, né? Então, não parar, não ter a capacidade de passar um dia sem fazer nada, é um sintoma também de angústia e ansiedade. É a ansiedade de que eu paro de fazer uma coisa já pensando em outra coisa que eu vou fazer, e eu estou fazendo uma coisa já pensando em outra coisa que eu vou fazer depois. É como se, para a gente nunca enchesse o copo. Toda vez que a gente chega na metade, a gente começa a encher outro, começa a encher outro. Ou seja, nunca paramos. É essa a lógica que ele trata. Show de bola. Mais alguém? Professor, Fica à eu vontade, só cara. queria realmente agradecer, porque essa aula foi um autoconhecimento, sabe? Porque a gente está nessa sociedade do cansaço. Nós somos esses sujeitos cansados que vivem uma linha numa sociedade que é totalmente assim. E tanto é que esse curso eu fiz como uma forma de produzir alguma coisa no meu ócio dessa quarentena, porque eu não estava fazendo nada e isso estava me incomodando. E aí esse incômodo me fez me inscrever em vários cursos ao mesmo tempo. E aí, depois de um tempo, eu tive que desistir de alguns porque era impossível continuar. E isso me deu mais angústia, ou seja, era uma angústia atrás da outra. E essa aula fez entender que a gente precisa desse descanso para continuar, porque é impossível você fazer tudo com uma qualidade, E se né? você lembrar, lá no capítulo do Pedagogia do Ver, no livro, ele diz o seguinte: não é que a inquietude ela seja ruim, mas ela pode se tornar extremamente prejudicial para a nossa existência quando é uma angústia gerada apenas pela positividade, pela necessidade de estar fazendo algo. Quando nós perdemos a angústia gerada pela ira, quando nós perdemos a angústia gerada pelo incômodo ou pela vontade de não fazer algo. Então, é importante pensar nisso para que se apegue à ideia de cuidar de si mesmo, não para se tornar o protótipo de sujeito bem-sucedido profissionalmente, mas cuidar de si mesmo para poder encontrar uma vida mais próxima da plenitude, da saúde física, emotiva e assim sucessivamente. E até ser mais criativo, né? Porque ele diz na obra, aquele que não para e não cuida de si, ele apenas reproduz o que já existe no mundo, ele não consegue produzir algo novo. Né? Mas alguém quer fazer alguma colocação? Vocês estão fazendo as atividades dos módulos? Professor, Vão fazer. assim, a atividade desse módulo é qual? Sim, esse módulo, ele, como o título era Sociedade do Cansaço, ele não tem atividade. E aí eu deixei a atividade só para o próximo módulo, tá certo? Muito Então, bom. tentem fazer a do 1 e 2, e aí eu deixei só para o próximo módulo. Pois é isso, minha gente. A gente fica por aqui.
Na próxima semana, a gente vai ter, vocês viram, a gente vai ter aula na quarta e na quinta, para a gente poder adiantar o módulo 4 e o módulo 5. E aí depois fica faltando só mais um módulo na outra semana, tá certo? Certo, professor. Então, quarta, espero vocês no mesmo horário. Um grande abraço. Vão descansar agora. Tchau. Tchau. Tchau, professor. Tchau.